Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa lá no Egito Antigo, em 1290 a.C., na poderosa cidade de Tebas. E já abre daquele jeito, grandioso, misterioso e cheio de traição. O sumo sacerdote Imhotep mantém um caso secreto com Anck-su-namun, que é nada menos que a amante do faraó. Quando o faraó descobre a traição, pronto, é morte na certa. Só que antes disso, Anck-su-namun mata o faraó e tira a própria vida, prometendo que Imhotep vai ressuscitá-la. Imhotep, desesperado e obcecado, tenta realizar um ritual proibido para trazê-la de volta à vida na cidade amaldiçoada de Ramun-Aptra, conhecida como a Cidade dos Mortos. Só que ele é pego no meio do ritual pelos sacerdotes Medjay, e o castigo é brutal. Ele é condenado à maldição do Hondai, uma das piores punições do Egito Antigo. Ele é mumificado vivo, com besouros carnívoros colocados dentro do sarcófago, e ainda por cima é enterrado junto com o livro dos mortos. A profecia é clara: se alguém o libertar, ele voltará com poderes inimagináveis e trará pragas sobre o mundo. Corta para 1926. Agora a gente conhece Rick O'Connell. Ele é um soldado aventureiro que já esteve em Ramun-Aptra anos antes, numa batalha entre a legião estrangeira e guerreiros misteriosos. A sequência é cheia de tiros, caos e fuga desesperada pelo deserto. Rick é praticamente o único sobrevivente daquele massacre. Ele viu a cidade perdida. Ele sabe que ela existe. Anos depois, no Museu Britânico, conhecemos Evelyn Carnahan, uma bibliotecária inteligente, apaixonada por Egito Antigo, mas completamente desastrada. Ela é o oposto do aventureiro experiente, mas tem uma mente brilhante. Quando ela encontra uma caixa misteriosa deixada pelo irmão dela, Jonathan, tudo começa a se conectar. Dentro da caixa tem um mapa que leva direto a Ramun-Aptra. E quem conhece o caminho até lá? Rick O'Connell. Rick está preso, esperando execução no Cairo. Evelyn faz um acordo para libertá-lo em troca de ele guiá-los até a cidade perdida. E aqui começa a química divertida entre os dois. Rick é sarcástico, prático, meio durão. Evelyn é curiosa, determinada e cheia de perguntas. Um equilíbrio perfeito. Eles partem rumo ao deserto, mas não estão sozinhos. Um grupo rival de exploradores americanos também está indo atrás dos tesouros de Ramun-Aptra. A competição começa antes mesmo de chegarem ao destino. Corrida de camelos, tensão no ar e aquela sensação de que algo muito antigo está esperando por eles. Quando finalmente chegam à cidade, a atmosfera muda completamente. O lugar é silencioso, imenso, soterrado pela areia e carregado de mistério. A fotografia deixa tudo mais sombrio. Não é só uma caça ao tesouro. Tem algo errado ali. Enquanto exploram as ruínas, os dois grupos acabam encontrando câmaras diferentes. Evelyn e Rick descobrem o sarcófago de Imhotep. Já os americanos encontram vasos canópicos e um baú que contém o tal livro dos mortos. Aquele mesmo, usado no ritual proibido séculos atrás. E é aqui que tudo começa a dar errado. Evelyn, curiosa como sempre, acaba lendo em voz alta as palavras do livro. Ela não faz ideia do que está fazendo, só quer traduzir, entender, descobrir. Mas as palavras despertam algo que deveria ter permanecido enterrado para sempre. O sarcófago se abre. Imhotep retorna, mas não como um homem normal. Ele volta como uma criatura ressecada, quase esquelética, envolta em sombras e com uma presença assustadora. E o pior, a maldição começa a se cumprir. Pragas atingem o Egito, gafanhotos, água virando sangue, tempestades, tudo ligado ao despertar dele. Os americanos que abriram os vasos acabam sendo marcados. Imhotep precisa dos órgãos deles para recuperar seu corpo completamente, e um por um ele começa a caçá-los. Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, não voltou completo. Ele ainda está numa forma grotesca,
quase um cadáver ambulante, mas extremamente poderoso. E ele tem um objetivo muito claro: recuperar seu corpo e trazer Anck-Su-Anamon de volta à vida. Os americanos, que abriram os vasos canópicos sem saber o que estavam fazendo, agora estão marcados. Cada um deles carregava um dos órgãos que foram removidos de Imhotep na mumificação. E é aí que começa a parte mais sombria da história. Imhotep passa a caçá-los um por um. E ele não faz isso de forma simples. Cada vez que ele encontra um deles, ele absorve os órgãos e a força vital da vítima. O corpo dele começa a se regenerar, a pele volta, os olhos recuperam forma, a voz fica mais firme. É como se ele estivesse renascendo diante dos nossos olhos. E isso é assustador. Enquanto isso, Rick O'Connell, Brendan Fraser, percebe que a situação saiu totalmente do controle. Ele deixa de ser apenas o aventureiro sarcástico e vira o líder da resistência contra algo sobrenatural. A responsabilidade agora é proteger Evelyn. Evelyn Carnahan, vivida por Rachel Weisz, começa a entender a gravidade do que fez. Ela não queria libertar um monstro, ela só queria aprender, descobrir. Mas agora ela carrega uma culpa enorme. O grupo decide voltar para o Cairo, tentando buscar ajuda e entender como derrotar Imhotep. Só que o problema é que a maldição está se espalhando. E então vêm as pragas. Gafanhotos cobrindo o céu, ratos invadindo as ruas, pessoas desesperadas, o rio ficando vermelho como sangue. É como se o Egito Antigo estivesse se vingando do presente. A cidade entra em pânico. Imhotep, cada vez mais forte, começa a usar seus poderes abertamente. Ele controla a areia, cria tempestades, transforma o próprio rosto numa onda gigante de areia que engole aviões. Aquela famosa cena do avião fugindo do rosto de areia é simplesmente icônica. É o momento em que a ameaça deixa de ser silenciosa e vira algo impossível de ignorar. Mas o ponto mais importante dessa parte é a ligação entre Imhotep e Evelyn. Ele começa a ter visões dela como se fosse Anck-Su-Anamon. Aos poucos, fica claro que Evelyn se parece fisicamente com a antiga amante do faraó. E para Imhotep, isso não é coincidência. Ele acredita que ela pode servir como sacrifício no ritual final para trazer sua amada de volta. Isso coloca Evelyn em perigo direto. Rick percebe que não é só sobre destruir a múmia, é impedir um ritual antigo que pode liberar algo ainda pior. E aqui entra um elemento importante: o livro de Amon-Ra, o único artefato capaz de derrotar Imhotep. Só que o livro está escondido em Ramunaptra, ou seja, eles precisam voltar para o lugar onde tudo começou. Enquanto isso, os Medjay, os guardiões que juraram impedir o retorno de Imhotep, reaparecem com mais força. Ardet Bey assume papel fundamental, explicando que a única forma de deter a criatura é usando o livro correto e realizando o encantamento certo. A tensão aumenta porque Imhotep já recuperou quase toda a sua forma humana. Ele já não é mais aquela criatura ressecada, ele está praticamente inteiro, forte, confiante e com um exército de seguidores hipnotizados. A sensação agora é de corrida contra o tempo. Rick começa a demonstrar algo além da bravura típica de herói de aventura. Ele mostra medo, mas continua avançando, porque ele se importa com Evelyn, e isso deixa a história mais humana no meio de todo aquele caos sobrenatural. Evelyn, por sua vez, deixa de ser apenas a estudiosa curiosa. Ela entende que só ela pode corrigir o erro que cometeu. Só ela consegue ler os textos antigos corretamente. Só ela pode usar o livro. Essa segunda parte do filme é sobre transformação. Imhotep se transformando de cadáver em quase Deus. Rick se transformando de mercenário em herói. E Evelyn se transformando de bibliotecária desastrada em peça-chave para salvar o mundo. E quando eles decidem voltar para Ramunaptra para enfrentar Imhotep de vez, a gente sabe que o confronto final está chegando. Rick, Evelyn, Jonathan e Ardet Bey voltam para Ramunaptra sabendo que aquela é a última chance. A cidade já não parece apenas misteriosa, ela está viva, tomada por uma energia sombria.
Imhotep está praticamente completo, forte, confiante e com seguidores sob seu controle. O plano é simples na teoria: encontrar o livro de Amon-Ra e usar o encantamento certo para retirar os poderes de Imhotep. Mas executar isso com uma múmia quase divina atrás de você é outra história. Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, sequestra Evelyn. Ele precisa dela para realizar o ritual que trará Anck-Su-Namun de volta. E aqui a tensão sobe de verdade, porque diferente das outras vítimas, Evelyn não é apenas mais um sacrifício. Existe uma conexão espiritual ali. Ele acredita que o espírito da antiga amante pode habitar o corpo dela. Rick O'Connell, Brendan Fraser, não pensa duas vezes, ele vai atrás dela. E é aqui que ele deixa de ser só o cara sarcástico que atira bem. Ele vira alguém disposto a enfrentar literalmente o impossível. Enquanto isso, Evelyn, Rachel Weisz, é levada para o altar onde Imhotep começa o ritual. A cena é tensa, cheia de símbolos antigos, tochas acesas e aquela sensação de que o tempo está acabando. Jonathan, do jeito atrapalhado dele, acaba sendo peça fundamental. Ele encontra o livro de Amon-Ra quase por acaso, o que combina totalmente com o personagem. E agora tudo depende de Evelyn conseguir ler o encantamento certo antes que a lâmina desça. Imhotep inicia o ritual. Ele evoca Anck-Su-Namun de volta, e por um momento parece que ele venceu. A antiga amante retorna, mas não exatamente como ele esperava. Quando Rick entra em cena e enfrenta os guardas morto-vivos, o caos explode de vez. Tem espada contra espada, tiros, múmias ressuscitando, estátuas desmoronando, é ação pura. E então vem um momento decisivo. Evelyn consegue pronunciar o encantamento do livro de Amon-Ra. De repente, tudo muda. Imhotep perde seus poderes. Ele deixa de ser uma entidade praticamente invencível e volta a ser mortal. Pela primeira vez desde que despertou, ele sente medo. Ele percebe que pode morrer de verdade. E isso é poderoso, porque durante o filme inteiro ele era quase uma força da natureza. Agora ele é vulnerável. Rick aproveita o momento. Ele enfrenta Imhotep corpo a corpo. Não é mais contra um deus, é contra um homem desesperado tentando não desaparecer de novo. E quando Rick o fere mortalmente, Imhotep olha para Anck-Su-Namun esperando ajuda, mas ela foge. Esse é um dos momentos mais marcantes do filme. O amor obsessivo que sustentou Imhotep por milênios não é correspondido da mesma forma. Ele a trouxe de volta, enfrentou a eternidade por ela e, no final, está sozinho. Ferido e enfraquecido, Imhotep começa a ser puxado para o submundo. Ele aceita o destino, não luta como antes. Ele quase se entrega, murmurando palavras antigas antes de desaparecer para sempre. Ramun-Aptra começa a desmoronar. Agora é corrida contra o tempo outra vez. O chão se abre, pilares caem, areia invade tudo. Rick, Evelyn e Jonathan correm para fora enquanto a cidade é engolida. É o fim literal da cidade dos mortos. Quando tudo termina, eles sobrevivem, exaustos, cobertos de areia, mas vivos. E aqui entra o fechamento emocional. Rick e Evelyn não são apenas guia e arqueóloga, elas passaram pelo impossível juntas. Existe carinho, parceria, respeito. Eles começaram como duas pessoas completamente diferentes e terminaram como equipe. Jonathan, claro, ainda consegue sair com um pouco de ouro escondido, mantendo o tom leve que o filme sempre equilibrou tão bem. A história começa lá no Egito Antigo, em 1290 a.C., na poderosa cidade de Tebas. E já abre daquele jeito, grandioso, misterioso e cheio de traição. O sumo sacerdote Imhotep mantém um caso secreto com Anck-Su-Namun, que é nada menos que a amante do faraó. Quando o faraó descobre a traição, pronto, é morte na certa. Só que antes disso, Anck-Su-Namun mata o faraó e tira a própria vida, prometendo que Imhotep vai ressuscitá-la. Imhotep, desesperado e obcecado, tenta realizar um ritual proibido para trazê-la de volta à vida na cidade amaldiçoada de Ramun-Aptra, conhecida como a Cidade dos Mortos. Só que ele é pego no meio do ritual pelos sacerdotes Medjay, e o castigo é brutal.
Ele é condenado à maldição do Hondai, uma das piores punições do Egito Antigo. Ele é mumificado vivo, com besouros carnívoros colocados dentro do sarcófago, e ainda por cima é enterrado junto com o livro dos mortos. A profecia é clara: se alguém o libertar, ele voltará com poderes inimagináveis e trará pragas sobre o mundo. Corta para 1926. Agora a gente conhece Rick O'Connell. Ele é um soldado aventureiro que já esteve em Hamunaptra anos antes, numa batalha entre a legião estrangeira e guerreiros misteriosos. A sequência é cheia de tiros, caos e fuga desesperada pelo deserto. Rick é praticamente o único sobrevivente daquele massacre. Ele viu a cidade perdida. Ele sabe que ela existe. Anos depois, no Museu Britânico, conhecemos Evelyn Carnahan, uma bibliotecária inteligente, apaixonada por Egito Antigo, mas completamente desastrada. Ela é o oposto do aventureiro experiente, mas tem uma mente brilhante. Quando ela encontra uma caixa misteriosa deixada pelo irmão dela, Jonathan, tudo começa a se conectar. Dentro da caixa tem um mapa que leva direto a Hamunaptra. E quem conhece o caminho até lá? Rick O'Connell. Rick está preso, esperando execução no Cairo. Evelyn faz um acordo para libertá-lo em troca de ele guiá-los até a cidade perdida. E aqui começa a química divertida entre os dois. Rick é sarcástico, prático, meio durão. Evelyn é curiosa, determinada e cheia de perguntas. Um equilíbrio perfeito. Eles partem rumo ao deserto, mas não estão sozinhos. Um grupo rival de exploradores americanos também está indo atrás dos tesouros de Hamunaptra. A competição começa antes mesmo de chegarem ao destino. Corrida de camelos, tensão no ar e aquela sensação de que algo muito antigo está esperando por eles. Quando finalmente chegam à cidade, a atmosfera muda completamente. O lugar é silencioso, imenso, soterrado pela areia e carregado de mistério. A fotografia deixa tudo mais sombrio. Não é só uma caça ao tesouro. Tem algo errado ali. Enquanto exploram as ruínas, os dois grupos acabam encontrando câmaras diferentes. Evelyn e Rick descobrem o sarcófago de Imhotep. Já os americanos encontram vasos canópicos e um baú que contém o tal livro dos mortos. Aquele mesmo, usado no ritual proibido séculos atrás. E é aqui que tudo começa a dar errado. Evelyn, curiosa como sempre, acaba lendo em voz alta as palavras do livro. Ela não faz ideia do que está fazendo, só quer traduzir, entender, descobrir. Mas as palavras despertam algo que deveria ter permanecido enterrado para sempre. O sarcófago se abre. Imhotep retorna, mas não como um homem normal. Ele volta como uma criatura ressecada, quase esquelética, envolta em sombras e com uma presença assustadora. E o pior, a maldição começa a se cumprir. Pragas atingem o Egito, gafanhotos, água virando sangue, tempestades, tudo ligado ao despertar dele. Os americanos que abriram os vasos acabam sendo marcados. Imhotep precisa dos órgãos deles para recuperar seu corpo completamente, e um por um ele começa a caçá-los. Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, não voltou completo. Ele ainda está numa forma grotesca, quase um cadáver ambulante, mas extremamente poderoso. E ele tem um objetivo muito claro: recuperar seu corpo e trazer Ankh-Suanamon de volta à vida. Os americanos que abriram os vasos canópicos sem saber o que estavam fazendo, agora estão marcados. Cada um deles carregava um dos órgãos que foram removidos de Imhotep na mumificação. E é aí que começa a parte mais sombria da história. Imhotep passa a caçá-los um por um. E ele não faz isso de forma simples. Cada vez que ele encontra um deles, ele absorve os órgãos e a força vital da vítima. O corpo dele começa a se regenerar, a pele volta, os olhos recuperam forma, a voz fica mais firme. É como se ele estivesse renascendo diante dos nossos olhos. E isso é assustador. Enquanto isso, Rick O'Connell, Brendan Fraser, percebe que a situação saiu totalmente do controle. Ele deixa de ser apenas o aventureiro sarcástico e vira o líder da resistência contra algo sobrenatural.
A responsabilidade agora é proteger Evelyn. Evelyn Carnahan, vivida por Rachel Weisz, começa a entender a gravidade do que fez. Ela não queria libertar um monstro, ela só queria aprender, descobrir. Mas agora ela carrega uma culpa enorme. O grupo decide voltar para o Cairo, tentando buscar ajuda e entender como derrotar Imhotep. Só que o problema é que a maldição está se espalhando. E então vêm as pragas. Gafanhotos cobrindo o céu, ratos invadindo as ruas, pessoas desesperadas, o rio ficando vermelho como sangue. É como se o Egito Antigo estivesse se vingando do presente. A cidade entra em pânico. Imhotep, cada vez mais forte, começa a usar seus poderes abertamente. Ele controla a areia, cria tempestades, transforma o próprio rosto numa onda gigante de areia que engole aviões. Aquela famosa cena do avião fugindo do rosto de areia é simplesmente icônica. É o momento em que a ameaça deixa de ser silenciosa e vira algo impossível de ignorar. Mas o ponto mais importante dessa parte é a ligação entre Imhotep e Evelyn. Ele começa a ter visões dela como se fosse Anck-Su-Namun. Aos poucos, fica claro que Evelyn se parece fisicamente com a antiga amante do faraó. E para Imhotep, isso não é coincidência. Ele acredita que ela pode servir como sacrifício no ritual final para trazer sua amada de volta. Isso coloca Evelyn em perigo direto. Rick percebe que não é só sobre destruir a múmia, é impedir um ritual antigo que pode liberar algo ainda pior. E aqui entra um elemento importante: o livro de Amon-Ra, o único artefato capaz de derrotar Imhotep. Só que o livro está escondido em Hamunaptra, ou seja, eles precisam voltar para o lugar onde tudo começou. Enquanto isso, os Medjay, os guardiões que juraram impedir o retorno de Imhotep, reaparecem com mais força. Ardet Bey assume papel fundamental, explicando que a única forma de deter a criatura é usando o livro correto e realizando o encantamento certo. A tensão aumenta porque Imhotep já recuperou quase toda a sua forma humana. Ele já não é mais aquela criatura ressecada, ele está praticamente inteiro, forte, confiante e com um exército de seguidores hipnotizados. A sensação agora é de corrida contra o tempo. Rick começa a demonstrar algo além da bravura típica de herói de aventura. Ele mostra medo, mas continua avançando, porque ele se importa com Evelyn, e isso deixa a história mais humana no meio de todo aquele caos sobrenatural. Evelyn, por sua vez, deixa de ser apenas a estudiosa curiosa. Ela entende que só ela pode corrigir o erro que cometeu. Só ela consegue ler os textos antigos corretamente. Só ela pode usar o livro. Essa segunda parte do filme é sobre transformação. Imhotep se transformando de cadáver em quase Deus. Rick se transformando de mercenário em herói. E Evelyn se transformando de bibliotecária desastrada em peça-chave para salvar o mundo. E quando eles decidem voltar para Hamunaptra para enfrentar Imhotep de vez, a gente sabe que o confronto final está chegando. Rick, Evelyn, Jonathan e Ardet Bey voltam para Hamunaptra sabendo que aquela é a última chance. A cidade já não parece apenas misteriosa, ela está viva, tomada por uma energia sombria. Imhotep está praticamente completo, forte, confiante e com seguidores sob seu controle. O plano é simples na teoria: encontrar o livro de Amon-Ra e usar o encantamento certo para retirar os poderes de Imhotep. Mas executar isso com uma múmia quase divina atrás de você é outra história. Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, sequestra Evelyn. Ele precisa dela para realizar o ritual que trará Anck-Su-Namun de volta. E aqui a tensão sobe de verdade, porque diferente das outras vítimas, Evelyn não é apenas mais um sacrifício. Existe uma conexão espiritual ali. Ele acredita que o espírito da antiga amante pode habitar o corpo dela. Rick O'Connell, Brendan Fraser, não pensa duas vezes, ele vai atrás dela. E é aqui que ele deixa de ser só o cara sarcástico que atira bem. Ele vira alguém disposto a enfrentar literalmente o impossível.
Enquanto isso, Evelyn, Rachel Weisz, é levada para o altar onde Imhotep começa o ritual. A cena é tensa, cheia de símbolos antigos, tochas acesas e aquela sensação de que o tempo está acabando. Jonathan, do jeito atrapalhado dele, acaba sendo peça fundamental. Ele encontra o livro de Amon-Ra quase por acaso, o que combina totalmente com o personagem. E agora tudo depende de Evelyn conseguir ler o encantamento certo antes que a lâmina desça. Imhotep inicia o ritual. Ele evoca Anck-Su-Anamon de volta, e por um momento parece que ele venceu. A antiga amante retorna, mas não exatamente como ele esperava. Quando Rick entra em cena e enfrenta os guardas morto-vivos, o caos explode de vez. Tem espada contra espada, tiros, múmias ressuscitando, estátuas desmoronando, é ação pura. E então vem um momento decisivo. Evelyn consegue pronunciar o encantamento do livro de Amon-Ra. De repente, tudo muda. Imhotep perde seus poderes. Ele deixa de ser uma entidade praticamente invencível e volta a ser mortal. Pela primeira vez desde que despertou, ele sente medo. Ele percebe que pode morrer de verdade. E isso é poderoso, porque durante o filme inteiro ele era quase uma força da natureza. Agora ele é vulnerável. Rick aproveita o momento. Ele enfrenta Imhotep corpo a corpo. Não é mais contra um deus, é contra um homem desesperado tentando não desaparecer de novo. E quando Rick o fere mortalmente, Imhotep olha para Anck-Su-Anamon esperando ajuda, mas ela foge. Esse é um dos momentos mais marcantes do filme. O amor obsessivo que sustentou Imhotep por milênios não é correspondido da mesma forma. Ele a trouxe de volta, enfrentou a eternidade por ela e, no final, está sozinho. Ferido e enfraquecido, Imhotep começa a ser puxado para o submundo. Ele aceita o destino, não luta como antes. Ele quase se entrega, murmurando palavras antigas antes de desaparecer para sempre. Ramun-Aptra começa a desmoronar. Agora é corrida contra o tempo outra vez. O chão se abre, pilares caem, areia invade tudo. Rick, Evelyn e Jonathan correm para fora enquanto a cidade é engolida. É o fim literal da Cidade dos Mortos. Quando tudo termina, eles sobrevivem, exaustos, cobertos de areia, mas vivos. E aqui entra o fechamento emocional. Rick e Evelyn não são apenas guia e arqueóloga, elas passaram pelo impossível juntas. Existe carinho, parceria, respeito. Eles começaram como duas pessoas completamente diferentes e terminaram como equipe. Jonathan, claro, ainda consegue sair com um pouco de ouro escondido, mantendo o tom leve que o filme sempre equilibrou tão bem. A história começa lá no Egito Antigo, em 1290 a.C., na poderosa cidade de Tebas. E já abre daquele jeito, grandioso, misterioso e cheio de traição. O sumo sacerdote Imhotep mantém um caso secreto com Anck-Su-Namun, que é nada menos que a amante do faraó. Quando o faraó descobre a traição, pronto, é morte na certa. Só que antes disso, Anck-Su-Namun mata o faraó e tira a própria vida, prometendo que Imhotep vai ressuscitá-la. Imhotep, desesperado e obcecado, tenta realizar um ritual proibido para trazê-la de volta à vida na cidade amaldiçoada de Ramun-Aptra, conhecida como a Cidade dos Mortos. Só que ele é pego no meio do ritual pelos sacerdotes Medjay, e o castigo é brutal. Ele é condenado à maldição do Hondai, uma das piores punições do Egito Antigo. Ele é mumificado vivo, com besouros carnívoros colocados dentro do sarcófago, e ainda por cima é enterrado junto com o Livro dos Mortos. A profecia é clara: se alguém o libertar, ele voltará com poderes inimagináveis e trará pragas sobre o mundo. Corta para 1926. Agora a gente conhece Rick O'Connell. Ele é um soldado aventureiro que já esteve em Ramun-Aptra anos antes, numa batalha entre a legião estrangeira e guerreiros misteriosos. A sequência é cheia de tiros, caos e fuga desesperada pelo deserto. Rick é praticamente o único sobrevivente daquele massacre. Ele viu a cidade perdida. Ele sabe que ela existe.
Anos depois, no Museu Britânico, conhecemos Evelyn Carnahan, uma bibliotecária inteligente, apaixonada por Egito Antigo, mas completamente desastrada. Ela é o oposto do aventureiro experiente, mas tem uma mente brilhante. Quando ela encontra uma caixa misteriosa deixada pelo irmão dela, Jonathan, tudo começa a se conectar. Dentro da caixa tem um mapa que leva direto a Hamun-Aptra. E quem conhece o caminho até lá? Rick O'Connell. Rick está preso, esperando execução no Cairo. Evelyn faz um acordo para libertá-lo em troca de ele guiá-los até a cidade perdida. E aqui começa a química divertida entre os dois. Rick é sarcástico, prático, meio durão. Evelyn é curiosa, determinada e cheia de perguntas. Um equilíbrio perfeito. Eles partem rumo ao deserto, mas não estão sozinhos. Um grupo rival de exploradores americanos também está indo atrás dos tesouros de Hamun-Aptra. A competição começa antes mesmo de chegarem ao destino. Corrida de camelos, tensão no ar e aquela sensação de que algo muito antigo está esperando por eles. Quando finalmente chegam à cidade, a atmosfera muda completamente. O lugar é silencioso, imenso, soterrado pela areia e carregado de mistério. A fotografia deixa tudo mais sombrio. Não é só uma caça ao tesouro. Tem algo errado ali. Enquanto exploram as ruínas, os dois grupos acabam encontrando câmaras diferentes. Evelyn e Rick descobrem o sarcófago de Imhotep. Já os americanos encontram vasos canópicos e um baú que contém o tal livro dos mortos. Aquele mesmo, usado no ritual proibido séculos atrás. E é aqui que tudo começa a dar errado. Evelyn, curiosa como sempre, acaba lendo em voz alta as palavras do livro. Ela não faz ideia do que está fazendo, só quer traduzir, entender, descobrir. Mas as palavras despertam algo que deveria ter permanecido enterrado para sempre. O sarcófago se abre. Imhotep retorna, mas não como um homem normal. Ele volta como uma criatura ressecada, quase esquelética, envolta em sombras e com uma presença assustadora. E o pior, a maldição começa a se cumprir. Pragas atingem o Egito, gafanhotos, água virando sangue, tempestades, tudo ligado ao despertar dele. Os americanos que abriram os vasos acabam sendo marcados. Imhotep precisa dos órgãos deles para recuperar seu corpo completamente, e um por um ele começa a caçá-los. Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, não voltou completo. Ele ainda está numa forma grotesca, quase um cadáver ambulante, mas extremamente poderoso. E ele tem um objetivo muito claro: recuperar seu corpo e trazer Ankh-Suanamon de volta à vida. Os americanos que abriram os vasos canópicos sem saber o que estavam fazendo, agora estão marcados. Cada um deles carregava um dos órgãos que foram removidos de Imhotep na mumificação. E é aí que começa a parte mais sombria da história. Imhotep passa a caçá-los um por um. E ele não faz isso de forma simples. Cada vez que ele encontra um deles, ele absorve os órgãos e a força vital da vítima. O corpo dele começa a se regenerar, a pele volta, os olhos recuperam forma, a voz fica mais firme. É como se ele estivesse renascendo diante dos nossos olhos. E isso é assustador. Enquanto isso, Rick O'Connell, Brendan Fraser, percebe que a situação saiu totalmente do controle. Ele deixa de ser apenas o aventureiro sarcástico e vira o líder da resistência contra algo sobrenatural. A responsabilidade agora é proteger Evelyn. Evelyn Carnahan, vivida por Rachel Weisz, começa a entender a gravidade do que fez. Ela não queria libertar um monstro, ela só queria aprender, descobrir. Mas agora ela carrega uma culpa enorme. O grupo decide voltar para o Cairo, tentando buscar ajuda e entender como derrotar Imhotep. Só que o problema é que a maldição está se espalhando. E então vêm as pragas. Gafanhotos cobrindo o céu, ratos invadindo as ruas, pessoas desesperadas, o rio ficando vermelho como sangue. É como se o Egito Antigo estivesse se vingando do presente. A cidade entra em pânico. Imhotep, cada vez mais forte, começa a usar seus poderes abertamente. Ele controla a areia,
cria tempestades, transforma o próprio rosto numa onda gigante de areia que engole aviões. Aquela famosa cena do avião fugindo do rosto de areia é simplesmente icônica. É o momento em que a ameaça deixa de ser silenciosa e vira algo impossível de ignorar. Mas o ponto mais importante dessa parte é a ligação entre Imhotep e Evelyn. Ele começa a ter visões dela como se fosse Anck-Su-Namun. Aos poucos, fica claro que Evelyn se parece fisicamente com a antiga amante do faraó. E para Imhotep, isso não é coincidência. Ele acredita que ela pode servir como sacrifício no ritual final para trazer sua amada de volta. Isso coloca Evelyn em perigo direto. Rick percebe que não é só sobre destruir a múmia, é impedir um ritual antigo que pode liberar algo ainda pior. E aqui entra um elemento importante: o livro de Amon-Ra, o único artefato capaz de derrotar Imhotep. Só que o livro está escondido em Ramunaptra, ou seja, eles precisam voltar para o lugar onde tudo começou. Enquanto isso, os Medjay, os guardiões que juraram impedir o retorno de Imhotep, reaparecem com mais força. Ardet Bey assume papel fundamental, explicando que a única forma de deter a criatura é usando o livro correto e realizando o encantamento certo. A tensão aumenta porque Imhotep já recuperou quase toda a sua forma humana. Ele já não é mais aquela criatura ressecada, ele está praticamente inteiro, forte, confiante e com um exército de seguidores hipnotizados. A sensação agora é de corrida contra o tempo. Rick começa a demonstrar algo além da bravura típica de herói de aventura. Ele mostra medo, mas continua avançando, porque ele se importa com Evelyn, e isso deixa a história mais humana no meio de todo aquele caos sobrenatural. Evelyn, por sua vez, deixa de ser apenas a estudiosa curiosa. Ela entende que só ela pode corrigir o erro que cometeu. Só ela consegue ler os textos antigos corretamente. Só ela pode usar o livro. Essa segunda parte do filme é sobre transformação. Imhotep se transformando de cadáver em quase Deus. Rick se transformando de mercenário em herói. E Evelyn se transformando de bibliotecária desastrada em peça-chave para salvar o mundo. E quando eles decidem voltar para Ramunaptra para enfrentar Imhotep de vez, a gente sabe que o confronto final está chegando. Rick, Evelyn, Jonathan e Ardet Bey voltam para Ramunaptra sabendo que aquela é a última chance. A cidade já não parece apenas misteriosa, ela está viva, tomada por uma energia sombria. Imhotep está praticamente completo, forte, confiante e com seguidores sob seu controle. O plano é simples na teoria: encontrar o livro de Amon-Ra e usar o encantamento certo para retirar os poderes de Imhotep. Mas executar isso com uma múmia quase divina atrás de você é outra história. Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, sequestra Evelyn. Ele precisa dela para realizar o ritual que trará Anck-Su-Namun de volta. E aqui a tensão sobe de verdade, porque diferente das outras vítimas, Evelyn não é apenas mais um sacrifício. Existe uma conexão espiritual ali. Ele acredita que o espírito da antiga amante pode habitar o corpo dela. Rick O'Connell, Brendan Fraser, não pensa duas vezes, ele vai atrás dela. E é aqui que ele deixa de ser só o cara sarcástico que atira bem. Ele vira alguém disposto a enfrentar literalmente o impossível. Enquanto isso, Evelyn, Rachel Weisz, é levada para o altar onde Imhotep começa o ritual. A cena é tensa, cheia de símbolos antigos, tochas acesas e aquela sensação de que o tempo está acabando. Jonathan, do jeito atrapalhado dele, acaba sendo peça fundamental. Ele encontra o livro de Amon-Ra quase por acaso, o que combina totalmente com o personagem. E agora tudo depende de Evelyn conseguir ler o encantamento certo antes que a lâmina desça. Imhotep inicia o ritual. Ele evoca Anck-Su-Namun de volta, e por um momento parece que ele venceu. A antiga amante retorna, mas não exatamente como ele esperava. Quando Rick entra em cena e enfrenta os guardas morto-vivos, o caos explode de vez. Tem espada contra espada, tiros, múmias ressuscitando, estátuas desmoronando, é ação pura.
E então vem um momento decisivo. Evelyn consegue pronunciar o encantamento do livro de Amon-Ra. De repente, tudo muda. Imhotep perde seus poderes. Ele deixa de ser uma entidade praticamente invencível e volta a ser mortal. Pela primeira vez desde que despertou, ele sente medo. Ele percebe que pode morrer de verdade. E isso é poderoso, porque durante o filme inteiro ele era quase uma força da natureza. Agora ele é vulnerável. Rick aproveita o momento. Ele enfrenta Imhotep corpo a corpo. Não é mais contra um deus, é contra um homem desesperado tentando não desaparecer de novo. E quando Rick o fere mortalmente, Imhotep olha para Ankh-Suanamun esperando ajuda, mas ela foge. Esse é um dos momentos mais marcantes do filme. O amor obsessivo que sustentou Imhotep por milênios não é correspondido da mesma forma. Ele a trouxe de volta, enfrentou a eternidade por ela e, no final, está sozinho. Ferido e enfraquecido, Imhotep começa a ser puxado para o submundo. Ele aceita o destino, não luta como antes. Ele quase se entrega, murmurando palavras antigas antes de desaparecer para sempre. Hamun-Aptra começa a desmoronar. Agora é corrida contra o tempo outra vez. O chão se abre, pilares caem, areia invade tudo. Rick, Evelyn e Jonathan correm para fora enquanto a cidade é engolida. É o fim literal da Cidade dos Mortos. Quando tudo termina, eles sobrevivem, exaustos, cobertos de areia, mas vivos. E aqui entra o fechamento emocional. Rick e Evelyn não são apenas guia e arqueóloga, elas passaram pelo impossível juntas. Existe carinho, parceria, respeito. Eles começaram como duas pessoas completamente diferentes e terminaram como equipe. Jonathan, claro, ainda consegue sair com um pouco de ouro escondido, mantendo o tom leve que o filme sempre equilibrou tão bem. A história começa lá no Egito Antigo, em 1290 a.C., na poderosa cidade de Tebas. E já abre daquele jeito, grandioso, misterioso e cheio de traição. O sumo sacerdote Imhotep mantém um caso secreto com Ankh-Suanamun, que é nada menos que a amante do faraó. Quando o faraó descobre a traição, pronto, é morte na certa. Só que antes disso, Ankh-Suanamun mata o faraó e tira a própria vida, prometendo que Imhotep vai ressuscitá-la. Imhotep, desesperado e obcecado, tenta realizar um ritual proibido para trazê-la de volta à vida na cidade amaldiçoada de Hamun-Aptra, conhecida como a Cidade dos Mortos. Só que ele é pego no meio do ritual pelos sacerdotes Medjay, e o castigo é brutal. Ele é condenado à maldição do Hondai, uma das piores punições do Egito Antigo. Ele é mumificado vivo, com besouros carnívoros colocados dentro do sarcófago, e ainda por cima é enterrado junto com o Livro dos Mortos. A profecia é clara: se alguém o libertar, ele voltará com poderes inimagináveis e trará pragas sobre o mundo. Corta para 1926. Agora a gente conhece Rick O'Connell. Ele é um soldado aventureiro que já esteve em Hamun-Aptra anos antes, numa batalha entre a legião estrangeira e guerreiros misteriosos. A sequência é cheia de tiros, caos e fuga desesperada pelo deserto. Rick é praticamente o único sobrevivente daquele massacre. Ele viu a cidade perdida. Ele sabe que ela existe. Anos depois, no Museu Britânico, conhecemos Evelyn Carnahan, uma bibliotecária inteligente, apaixonada por Egito Antigo, mas completamente desastrada. Ela é o oposto do aventureiro experiente, mas tem uma mente brilhante. Quando ela encontra uma caixa misteriosa deixada pelo irmão dela, Jonathan, tudo começa a se conectar. Dentro da caixa tem um mapa que leva direto a Hamun-Aptra. E quem conhece o caminho até lá? Rick O'Connell. Rick está preso, esperando execução no Cairo. Evelyn faz um acordo para libertá-lo em troca de ele guiá-los até a cidade perdida. E aqui começa a química divertida entre os dois. Rick é sarcástico, prático, meio durão. Evelyn é curiosa, determinada e cheia de perguntas. Um equilíbrio perfeito. Eles partem rumo ao deserto, mas não estão sozinhos. Um grupo rival de exploradores americanos também está indo atrás dos tesouros de Hamun-Aptra.
A competição começa antes mesmo de chegarem ao destino. Corrida de camelos, tensão no ar e aquela sensação de que algo muito antigo está esperando por eles. Quando finalmente chegam à cidade, a atmosfera muda completamente. O lugar é silencioso, imenso, soterrado pela areia e carregado de mistério. A fotografia deixa tudo mais sombrio. Não é só uma caça ao tesouro. Tem algo errado ali. Enquanto exploram as ruínas, os dois grupos acabam encontrando câmaras diferentes. Evelyn e Rick descobrem o sarcófago de Imhotep. Já os americanos encontram vasos canópicos e um baú que contém o tal livro dos mortos, aquele mesmo usado no ritual proibido séculos atrás. E é aqui que tudo começa a dar errado. Evelyn, curiosa como sempre, acaba lendo em voz alta as palavras do livro. Ela não faz ideia do que está fazendo, só quer traduzir, entender, descobrir. Mas as palavras despertam algo que deveria ter permanecido enterrado para sempre. O sarcófago se abre. Imhotep retorna, mas não como um homem normal. Ele volta como uma criatura ressecada, quase esquelética, envolta em sombras e com uma presença assustadora. E o pior, a maldição começa a se cumprir. Pragas atingem o Egito, gafanhotos, água virando sangue, tempestades, tudo ligado ao despertar dele. Os americanos que abriram os vasos acabam sendo marcados. Imhotep precisa dos órgãos deles para recuperar seu corpo completamente, e um por um ele começa a caçá-los. Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, não voltou completo. Ele ainda está numa forma grotesca, quase um cadáver ambulante, mas extremamente poderoso. E ele tem um objetivo muito claro: recuperar seu corpo e trazer Anck-Su-Anamon de volta à vida. Os americanos, que abriram os vasos canópicos sem saber o que estavam fazendo, agora estão marcados. Cada um deles carregava um dos órgãos que foram removidos de Imhotep na mumificação. E é aí que começa a parte mais sombria da história. Imhotep passa a caçá-los um por um. E ele não faz isso de forma simples. Cada vez que ele encontra um deles, ele absorve os órgãos e a força vital da vítima. O corpo dele começa a se regenerar, a pele volta, os olhos recuperam forma, a voz fica mais firme. É como se ele estivesse renascendo diante dos nossos olhos. E isso é assustador. Enquanto isso, Rick O'Connell, Brendan Fraser, percebe que a situação saiu totalmente do controle. Ele deixa de ser apenas o aventureiro sarcástico e vira o líder da resistência contra algo sobrenatural. A responsabilidade agora é proteger Evelyn. Evelyn Carnahan, vivida por Rachel Weisz, começa a entender a gravidade do que fez. Ela não queria libertar um monstro, ela só queria aprender, descobrir. Mas agora ela carrega uma culpa enorme. O grupo decide voltar para o Cairo, tentando buscar ajuda e entender como derrotar Imhotep. Só que o problema é que a maldição está se espalhando. E então vêm as pragas. Gafanhotos cobrindo o céu, ratos invadindo as ruas, pessoas desesperadas, o rio ficando vermelho como sangue. É como se o Egito antigo estivesse se vingando do presente. A cidade entra em pânico. Imhotep, cada vez mais forte, começa a usar seus poderes abertamente. Ele controla a areia, cria tempestades, transforma o próprio rosto numa onda gigante de areia que engole aviões. Aquela famosa cena do avião fugindo do rosto de areia é simplesmente icônica. É o momento em que a ameaça deixa de ser silenciosa e vira algo impossível de ignorar. Mas o ponto mais importante dessa parte é a ligação entre Imhotep e Evelyn. Ele começa a ter visões dela como se fosse Anck-Su-Anamon. Aos poucos, fica claro que Evelyn se parece fisicamente com a antiga amante do faraó. E para Imhotep, isso não é coincidência. Ele acredita que ela pode servir como sacrifício no ritual final para trazer sua amada de volta. Isso coloca a Evelyn em perigo direto. Rick percebe que não é só sobre destruir a múmia, é impedir um ritual antigo que pode liberar algo ainda pior. E aqui entra um elemento importante: o livro de Amon-Ra, o único artefato capaz de derrotar Imhotep.
Só que o livro está escondido em Hamunaptra, ou seja, eles precisam voltar para o lugar onde tudo começou. Enquanto isso, os Medjay, os guardiões que juraram impedir o retorno de Imhotep, reaparecem com mais força. Ardet Bey assume papel fundamental, explicando que a única forma de deter a criatura é usando o livro correto e realizando o encantamento certo. A tensão aumenta porque Imhotep já recuperou quase toda a sua forma humana. Ele já não é mais aquela criatura ressecada, ele está praticamente inteiro, forte, confiante e com um exército de seguidores hipnotizados. A sensação agora é de corrida contra o tempo. Rick começa a demonstrar algo além da bravura típica de herói de aventura. Ele mostra medo, mas continua avançando, porque ele se importa com Evelyn, e isso deixa a história mais humana no meio de todo aquele caos sobrenatural. Evelyn, por sua vez, deixa de ser apenas a estudiosa curiosa. Ela entende que só ela pode corrigir o erro que cometeu. Só ela consegue ler os textos antigos corretamente. Só ela pode usar o livro. Essa segunda parte do filme é sobre transformação. Imhotep se transformando de cadáver em quase Deus. Rick se transformando de mercenário em herói. E Evelyn se transformando de bibliotecária desastrada em peça-chave para salvar o mundo. E quando eles decidem voltar para Hamunaptra para enfrentar Imhotep de vez, a gente sabe que o confronto final está chegando. Rick, Evelyn, Jonathan e Ardet Bey voltam para Hamunaptra sabendo que aquela é a última chance. A cidade já não parece apenas misteriosa, ela está viva, tomada por uma energia sombria. Imhotep está praticamente completo, forte, confiante e com seguidores sob seu controle. O plano é simples na teoria, encontrar o livro de Amon-Ra e usar o encantamento certo para retirar os poderes de Imhotep. Mas executar isso com uma múmia quase divina atrás de você é outra história. Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, sequestra Evelyn. Ele precisa dela para realizar o ritual que trará Anck-Su-Namun de volta. E aqui a tensão sobe de verdade, porque diferente das outras vítimas, Evelyn não é apenas mais um sacrifício, existe uma conexão espiritual ali. Ele acredita que o espírito da antiga amante pode habitar o corpo dela. Rick O'Connell, Brendan Fraser, não pensa duas vezes, ele vai atrás dela. E é aqui que ele deixa de ser só o cara sarcástico que atira bem. Ele vira alguém disposto a enfrentar literalmente o impossível. Enquanto isso, Evelyn, Rachel Weisz, é levada para o altar onde Imhotep começa o ritual. A cena é tensa, cheia de símbolos antigos, tochas acesas e aquela sensação de que o tempo está acabando. Jonathan, do jeito atrapalhado dele, acaba sendo peça fundamental. Ele encontra o livro de Amon-Ra quase por acaso, o que combina totalmente com o personagem. E agora tudo depende de Evelyn conseguir ler o encantamento certo antes que a lâmina desça. Imhotep inicia o ritual. Ele evoca Anck-Su-Namun de volta, e por um momento parece que ele venceu. A antiga amante retorna, mas não exatamente como ele esperava. Quando Rick entra em cena e enfrenta os guardas morto-vivos, o caos explode de vez. Tem espada contra espada, tiros, múmias ressuscitando, estátuas desmoronando, é ação pura. E então vem um momento decisivo. Evelyn consegue pronunciar o encantamento do livro de Amon-Ra. De repente, tudo muda. Imhotep perde seus poderes. Ele deixa de ser uma entidade praticamente invencível e volta a ser mortal. Pela primeira vez desde que despertou, ele sente medo. Ele percebe que pode morrer de verdade. E isso é poderoso, porque durante o filme inteiro ele era quase uma força da natureza. Agora ele é vulnerável. Rick aproveita o momento. Ele enfrenta Imhotep corpo a corpo. Não é mais contra um deus, é contra um homem desesperado tentando não desaparecer de novo. E quando Rick o fere mortalmente, Imhotep olha para Anck-Su-Namun esperando ajuda, mas ela foge. Esse é um dos momentos mais marcantes do filme. O amor obsessivo que sustentou Imhotep por milênios não é correspondido da mesma forma. Ele a trouxe de volta, enfrentou a eternidade por ela e, no final, está sozinho.
Ferido e enfraquecido, Imhotep começa a ser puxado para o submundo. Ele aceita o destino, não luta como antes. Ele quase se entrega, murmurando palavras antigas antes de desaparecer para sempre. Hamunaptra começa a desmoronar. Agora é corrida contra o tempo outra vez. O chão se abre, pilares caem, areia invade tudo. Rick, Evelyn e Jonathan correm para fora enquanto a cidade é engolida. É o fim literal da Cidade dos Mortos. Quando tudo termina, eles sobrevivem, exaustos, cobertos de areia, mas vivos. E aqui entra o fechamento emocional. Rick e Evelyn não são apenas guia e arqueóloga, elas passaram pelo impossível juntas. Existe carinho, parceria, respeito. Eles começaram como duas pessoas completamente diferentes e terminaram como equipe. Jonathan, claro, ainda consegue sair com um pouco de ouro escondido, mantendo o tom leve que o filme sempre equilibrou tão bem. A história começa lá no Egito Antigo, em 1290 a.C., na poderosa cidade de Tebas. E já abre daquele jeito, grandioso, misterioso e cheio de traição. O sumo sacerdote Imhotep mantém um caso secreto com Anck-su-namun, que é nada menos que a amante do faraó. Quando o faraó descobre a traição, pronto, é morte na certa. Só que antes disso, Anck-su-namun mata o faraó e tira a própria vida, prometendo que Imhotep vai ressuscitá-la. Imhotep, desesperado e obcecado, tenta realizar um ritual proibido para trazê-la de volta à vida na cidade amaldiçoada de Hamunaptra, conhecida como a Cidade dos Mortos. Só que ele é pego no meio do ritual pelos sacerdotes Medjay, e o castigo é brutal. Ele é condenado à maldição do Hondai, uma das piores punições do Egito Antigo. Ele é mumificado vivo, com besouros carnívoros colocados dentro do sarcófago, e ainda por cima é enterrado junto com o Livro dos Mortos. A profecia é clara: se alguém o libertar, ele voltará com poderes inimagináveis e trará pragas sobre o mundo. Corta para 1926. Agora a gente conhece Rick O'Connell. Ele é um soldado aventureiro que já esteve em Hamunaptra anos antes, numa batalha entre a legião estrangeira e guerreiros misteriosos. A sequência é cheia de tiros, caos e fuga desesperada pelo deserto. Rick é praticamente o único sobrevivente daquele massacre. Ele viu a cidade perdida. Ele sabe que ela existe. Anos depois, no Museu Britânico, conhecemos Evelyn Carnahan, uma bibliotecária inteligente, apaixonada por Egito Antigo, mas completamente desastrada. Ela é o oposto do aventureiro experiente, mas tem uma mente brilhante. Quando ela encontra uma caixa misteriosa deixada pelo irmão dela, Jonathan, tudo começa a se conectar. Dentro da caixa tem um mapa que leva direto a Hamunaptra. E quem conhece o caminho até lá? Rick O'Connell. Rick está preso, esperando execução no Cairo. Evelyn faz um acordo para libertá-lo em troca de ele guiá-los até a cidade perdida. E aqui começa a química divertida entre os dois. Rick é sarcástico, prático, meio durão. Evelyn é curiosa, determinada e cheia de perguntas. Um equilíbrio perfeito. Eles partem rumo ao deserto, mas não estão sozinhos. Um grupo rival de exploradores americanos também está indo atrás dos tesouros de Hamunaptra. A competição começa antes mesmo de chegarem ao destino. Corrida de camelos, tensão no ar e aquela sensação de que algo muito antigo está esperando por eles. Quando finalmente chegam à cidade, a atmosfera muda completamente. O lugar é silencioso, imenso, soterrado pela areia e carregado de mistério. A fotografia deixa tudo mais sombrio. Não é só uma caça ao tesouro. Tem algo errado ali. Enquanto exploram as ruínas, os dois grupos acabam encontrando câmaras diferentes. Evelyn e Rick descobrem o sarcófago de Imhotep. Já os americanos encontram vasos canópicos e um baú que contém o tal Livro dos Mortos, aquele mesmo usado no ritual proibido séculos atrás. E é aqui que tudo começa a dar errado. Evelyn, curiosa como sempre, acaba lendo em voz alta as palavras do livro. Ela não faz ideia do que está fazendo, só quer traduzir, entender, descobrir.
mas as palavras despertam algo que deveria ter permanecido enterrado para sempre. O sarcófago se abre. Imhotep retorna, mas não como um homem normal. Ele volta como uma criatura ressecada, quase esquelética, envolta em sombras e com uma presença assustadora. E o pior, a maldição começa a se cumprir. Pragas atingem o Egito, gafanhotos, água virando sangue, tempestades, tudo ligado ao despertar dele. Os americanos que abriram os vasos acabam sendo marcados. Imhotep precisa dos órgãos deles para recuperar seu corpo completamente, e um por um ele começa a caçá-los. Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, não voltou completo. Ele ainda está numa forma grotesca, quase um cadáver ambulante, mas extremamente poderoso. E ele tem um objetivo muito claro: recuperar seu corpo e trazer Ankh-Suanamon de volta à vida. Os americanos que abriram os vasos canópicos sem saber o que estavam fazendo, agora estão marcados. Cada um deles carregava um dos órgãos que foram removidos de Imhotep na mumificação. E é aí que começa a parte mais sombria da história. Imhotep passa a caçá-los um por um. E ele não faz isso de forma simples. Cada vez que ele encontra um deles, ele absorve os órgãos e a força vital da vítima. O corpo dele começa a se regenerar, a pele volta, os olhos recuperam forma, a voz fica mais firme. É como se ele estivesse renascendo diante dos nossos olhos. E isso é assustador. Enquanto isso, Ricky O'Connell, Brendan Fraser, percebe que a situação saiu totalmente do controle. Ele deixa de ser apenas o aventureiro sarcástico e vira o líder da resistência contra algo sobrenatural. A responsabilidade agora é proteger Evelyn. Evelyn Carnahan, vivida por Rachel Weisz, começa a entender a gravidade do que fez. Ela não queria libertar um monstro, ela só queria aprender, descobrir. Mas agora ela carrega uma culpa enorme. O grupo decide voltar para o Cairo, tentando buscar ajuda e entender como derrotar Imhotep. Só que o problema é que a maldição está se espalhando. E então vêm as pragas. Gafanhotos cobrindo o céu, ratos invadindo as ruas, pessoas desesperadas, o rio ficando vermelho como sangue. É como se o Egito antigo estivesse se vingando do presente. A cidade entra em pânico. Imhotep, cada vez mais forte, começa a usar seus poderes abertamente. Ele controla a areia, cria tempestades, transforma o próprio rosto numa onda gigante de areia que engole aviões. Aquela famosa cena do avião fugindo do rosto de areia é simplesmente icônica. É o momento em que a ameaça deixa de ser silenciosa e vira algo impossível de ignorar. Mas o ponto mais importante dessa parte é a ligação entre Imhotep e Evelyn. Ele começa a ter visões dela como se fosse Ankh-Suanamon. Aos poucos, fica claro que Evelyn se parece fisicamente com a antiga amante do faraó. E para Imhotep, isso não é coincidência. Ele acredita que ela pode servir como sacrifício no ritual final para trazer sua amada de volta. Isso coloca a Evelyn em perigo direto. Ricky percebe que não é só sobre destruir a múmia, é impedir um ritual antigo que pode liberar algo ainda pior. E aqui entra um elemento importante: o livro de Amon-Ra, o único artefato capaz de derrotar Imhotep. Só que o livro está escondido em Ramunaptra, ou seja, eles precisam voltar para o lugar onde tudo começou. Enquanto isso, os Medjay, os guardiões que juraram impedir o retorno de Imhotep, reaparecem com mais força. Ardet Bey assume papel fundamental, explicando que a única forma de deter a criatura é usando o livro correto e realizando o encantamento certo. A tensão aumenta porque Imhotep já recuperou quase toda a sua forma humana. Ele já não é mais aquela criatura ressecada, ele está praticamente inteiro, forte, confiante e com um exército de seguidores hipnotizados. A sensação agora é de corrida contra o tempo. Ricky começa a demonstrar algo além da bravura típica de herói de aventura. Ele mostra medo, mas continua avançando, porque ele se importa com Evelyn, e isso deixa a história mais humana no meio de todo aquele caos sobrenatural.
Evelyn, por sua vez, deixa de ser apenas a estudiosa curiosa. Ela entende que só ela pode corrigir o erro que cometeu. Só ela consegue ler os textos antigos corretamente. Só ela pode usar o livro. Essa segunda parte do filme é sobre transformação. Imhotep se transformando de cadáver em quase Deus. Rick se transformando de mercenário em herói. E Evelyn se transformando de bibliotecária desastrada em peça-chave para salvar o mundo. E quando eles decidem voltar para Hamunaptra para enfrentar Imhotep de vez, a gente sabe que o confronto final está chegando. Rick, Evelyn, Jonathan e Ardeth Bey voltam para Hamunaptra sabendo que aquela é a última chance. A cidade já não parece apenas misteriosa, ela está viva, tomada por uma energia sombria. Imhotep está praticamente completo, forte, confiante e com seguidores sob seu controle. O plano é simples na teoria: encontrar o livro de Amon-Ra e usar o encantamento certo para retirar os poderes de Imhotep. Mas executar isso com uma múmia quase divina atrás de você é outra história. Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, sequestra Evelyn. Ele precisa dela para realizar o ritual que trará Anck-Su-Namun de volta. E aqui a tensão sobe de verdade, porque diferente das outras vítimas, Evelyn não é apenas mais um sacrifício. Existe uma conexão espiritual ali. Ele acredita que o espírito da antiga amante pode habitar o corpo dela. Rick O'Connell, Brendan Fraser, não pensa duas vezes, ele vai atrás dela. E é aqui que ele deixa de ser só o cara sarcástico que atira bem. Ele vira alguém disposto a enfrentar literalmente o impossível. Enquanto isso, Evelyn, Rachel Weisz, é levada para o altar onde Imhotep começa o ritual. A cena é tensa, cheia de símbolos antigos, tochas acesas e aquela sensação de que o tempo está acabando. Jonathan, do jeito atrapalhado dele, acaba sendo peça fundamental. Ele encontra o livro de Amon-Ra quase por acaso, o que combina totalmente com o personagem. E agora tudo depende de Evelyn conseguir ler o encantamento certo antes que a lâmina desça. Imhotep inicia o ritual. Ele evoca Anck-Su-Namun de volta, e por um momento parece que ele venceu. A antiga amante retorna, mas não exatamente como ele esperava. Quando Rick entra em cena e enfrenta os guardas morto-vivos, o caos explode de vez. Tem espada contra espada, tiros, múmias ressuscitando, estátuas desmoronando, é ação pura. E então vem um momento decisivo. Evelyn consegue pronunciar o encantamento do livro de Amon-Ra. De repente, tudo muda. Imhotep perde seus poderes. Ele deixa de ser uma entidade praticamente invencível e volta a ser mortal. Pela primeira vez desde que despertou, ele sente medo. Ele percebe que pode morrer de verdade. E isso é poderoso, porque durante o filme inteiro ele era quase uma força da natureza. Agora ele é vulnerável. Rick aproveita o momento. Ele enfrenta Imhotep corpo a corpo. Não é mais contra um deus, é contra um homem desesperado tentando não desaparecer de novo. E quando Rick o fere mortalmente, Imhotep olha para Anck-Su-Namun esperando ajuda, mas ela foge. Esse é um dos momentos mais marcantes do filme. O amor obsessivo que sustentou Imhotep por milênios não é correspondido da mesma forma. Ele a trouxe de volta, enfrentou a eternidade por ela e, no final, está sozinho. Ferido e enfraquecido, Imhotep começa a ser puxado para o submundo. Ele aceita o destino, não luta como antes. Ele quase se entrega, murmurando palavras antigas antes de desaparecer para sempre. Hamunaptra começa a desmoronar. Agora é corrida contra o tempo outra vez. O chão se abre, pilares caem, areia invade tudo. Rick, Evelyn e Jonathan correm para fora enquanto a cidade é engolida. É o fim literal da cidade dos mortos. Quando tudo termina, eles sobrevivem, exaustos, cobertos de areia, mas vivos. E aqui entra o fechamento emocional. Rick e Evelyn não são apenas guia e arqueóloga, elas passaram pelo impossível juntas. Existe carinho, parceria, respeito. Eles começaram como duas pessoas completamente diferentes e terminaram como equipe.
Jonathan, claro, ainda consegue sair com um pouco de ouro escondido, mantendo o tom leve que o filme sempre equilibrou tão A bem. história começa lá no Egito Antigo, em 1290 a.C., na poderosa cidade de Tebas. E já abre daquele jeito, grandioso, misterioso e cheio de traição. O sumo sacerdote Imhotep mantém um caso secreto com Anck-su-namun, que é nada menos que a amante do faraó. Quando o faraó descobre a traição, pronto, é morte na certa. Só que antes disso, Anck-su-namun mata o faraó e tira a própria vida, prometendo que Imhotep vai ressuscitá-la. Imhotep, desesperado e obcecado, tenta realizar um ritual proibido para trazê-la de volta à vida na cidade amaldiçoada de Ramun-Aptra, conhecida como a Cidade dos Mortos. Só que ele é pego no meio do ritual pelos sacerdotes Medjay, e o castigo é brutal. Ele é condenado à maldição do Hondai, uma das piores punições do Egito Antigo. Ele é mumificado vivo, com besouros carnívoros colocados dentro do sarcófago, e ainda por cima é enterrado junto com o Livro dos Mortos. A profecia é clara: se alguém o libertar, ele voltará com poderes inimagináveis e trará pragas sobre o mundo. Corta para 1926. Agora a gente conhece Rick O'Connell. Ele é um soldado aventureiro que já esteve em Ramun-Aptra anos antes, numa batalha entre a legião estrangeira e guerreiros misteriosos. A sequência é cheia de tiros, caos e fuga desesperada pelo deserto. Rick é praticamente o único sobrevivente daquele massacre. Ele viu a cidade perdida. Ele sabe que ela existe. Anos depois, no Museu Britânico, conhecemos Evelyn Carnahan, uma bibliotecária inteligente, apaixonada por Egito Antigo, mas completamente desastrada. Ela é o oposto do aventureiro experiente, mas tem uma mente brilhante. Quando ela encontra uma caixa misteriosa deixada pelo irmão dela, Jonathan, tudo começa a se conectar. Dentro da caixa tem um mapa que leva direto a Ramun-Aptra. E quem conhece o caminho até lá? Rick O'Connell. Rick está preso, esperando execução no Cairo. Evelyn faz um acordo para libertá-lo em troca de ele guiá-los até a cidade perdida. E aqui começa a química divertida entre os dois. Rick é sarcástico, prático, meio durão. Evelyn é curiosa, determinada e cheia de perguntas. Um equilíbrio perfeito. Eles partem rumo ao deserto, mas não estão sozinhos. Um grupo rival de exploradores americanos também está indo atrás dos tesouros de Ramun-Aptra. A competição começa antes mesmo de chegarem ao destino. Corrida de camelos, tensão no ar e aquela sensação de que algo muito antigo está esperando por eles. Quando finalmente chegam à cidade, a atmosfera muda completamente. O lugar é silencioso, imenso, soterrado pela areia e carregado de mistério. A fotografia deixa tudo mais sombrio. Não é só uma caça ao tesouro. Tem algo errado ali. Enquanto exploram as ruínas, os dois grupos acabam encontrando câmaras diferentes. Evelyn e Rick descobrem o sarcófago de Imhotep. Já os americanos encontram vasos canópicos e um baú que contém o tal Livro dos Mortos, aquele mesmo usado no ritual proibido séculos atrás. E é aqui que tudo começa a dar errado. Evelyn, curiosa como sempre, acaba lendo em voz alta as palavras do livro. Ela não faz ideia do que está fazendo, só quer traduzir, entender, descobrir, mas as palavras despertam algo que deveria ter permanecido enterrado para sempre. O sarcófago se abre. Imhotep retorna, mas não como um homem normal. Ele volta como uma criatura ressecada, quase esquelética, envolta em sombras e com uma presença assustadora. E o pior, a maldição começa a se cumprir. Pragas atingem o Egito, gafanhotos, água virando sangue, tempestades, tudo ligado ao despertar dele. Os americanos que abriram os vasos acabam sendo marcados. Imhotep precisa dos órgãos deles para recuperar seu corpo completamente, e um por um ele começa a caçá-los. Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, não voltou completo. Ele ainda está numa forma grotesca, quase um cadáver ambulante, mas extremamente poderoso. E ele tem um objetivo muito claro:
recuperar seu corpo e trazer Anck-Su-Anamon de volta à vida. Os americanos, que abriram os vasos canópicos sem saber o que estavam fazendo, agora estão marcados. Cada um deles carregava um dos órgãos que foram removidos de Imhotep na mumificação. E é aí que começa a parte mais sombria da história. Imhotep passa a caçá-los um por um. E ele não faz isso de forma simples. Cada vez que ele encontra um deles, ele absorve os órgãos e a força vital da vítima. O corpo dele começa a se regenerar, a pele volta, os olhos recuperam forma, a voz fica mais firme. É como se ele estivesse renascendo diante dos nossos olhos. E isso é assustador. Enquanto isso, Ricky O'Connell, Brendan Fraser, percebe que a situação saiu totalmente do controle. Ele deixa de ser apenas o aventureiro sarcástico e vira o líder da resistência contra algo sobrenatural. A responsabilidade agora é proteger Evelyn. Evelyn Carnahan, vivida por Rachel Weisz, começa a entender a gravidade do que fez. Ela não queria libertar um monstro, ela só queria aprender, descobrir. Mas agora ela carrega uma culpa enorme. O grupo decide voltar para o Cairo, tentando buscar ajuda e entender como derrotar Imhotep. Só que o problema é que a maldição está se espalhando. E então vêm as pragas. Gafanhotos cobrindo o céu, ratos invadindo as ruas, pessoas desesperadas, o rio ficando vermelho como sangue. É como se o Egito Antigo estivesse se vingando do presente. A cidade entra em pânico. Imhotep, cada vez mais forte, começa a usar seus poderes abertamente. Ele controla a areia, cria tempestades, transforma o próprio rosto numa onda gigante de areia que engole aviões. Aquela famosa cena do avião fugindo do rosto de areia é simplesmente icônica. É o momento em que a ameaça deixa de ser silenciosa e vira algo impossível de ignorar. Mas o ponto mais importante dessa parte é a ligação entre Imhotep e Evelyn. Ele começa a ter visões dela como se fosse Anck-Su-Anamon. Aos poucos, fica claro que Evelyn se parece fisicamente com a antiga amante do faraó. E para Imhotep, isso não é coincidência. Ele acredita que ela pode servir como sacrifício no ritual final para trazer sua amada de volta. Isso coloca Evelyn em perigo direto. Ricky percebe que não é só sobre destruir a múmia, é impedir um ritual antigo que pode liberar algo ainda pior. E aqui entra um elemento importante: o livro de Amon-Ra, o único artefato capaz de derrotar Imhotep. Só que o livro está escondido em Hamunaptra, ou seja, eles precisam voltar para o lugar onde tudo começou. Enquanto isso, os Medjay, os guardiões que juraram impedir o retorno de Imhotep, reaparecem com mais força. Ardet Bey assume papel fundamental, explicando que a única forma de deter a criatura é usando o livro correto e realizando o encantamento certo. A tensão aumenta porque Imhotep já recuperou quase toda a sua forma humana. Ele já não é mais aquela criatura ressecada, ele está praticamente inteiro, forte, confiante e com um exército de seguidores hipnotizados. A sensação agora é de corrida contra o tempo. Ricky começa a demonstrar algo além da bravura típica de herói de aventura. Ele mostra medo, mas continua avançando, porque ele se importa com Evelyn, e isso deixa a história mais humana no meio de todo aquele caos sobrenatural. Evelyn, por sua vez, deixa de ser apenas a estudiosa curiosa. Ela entende que só ela pode corrigir o erro que cometeu. Só ela consegue ler os textos antigos corretamente. Só ela pode usar o livro. Essa segunda parte do filme é sobre transformação. Imhotep se transformando de cadáver em quase Deus. Ricky se transformando de mercenário em herói. E Evelyn se transformando de bibliotecária desastrada em peça-chave para salvar o mundo. E quando eles decidem voltar para Hamunaptra para enfrentar Imhotep de vez, a gente sabe que o confronto final está chegando. Rick, Evelyn, Jonathan e Ardet Bey voltam para Hamunaptra sabendo que aquela é a última chance. A cidade já não parece apenas misteriosa, ela está viva, tomada por uma energia sombria. Imhotep está praticamente completo, forte, confiante
e com seguidores sob seu controle. O plano é simples na teoria: encontrar o livro de Amon-Ra e usar o encantamento certo para retirar os poderes de Imhotep. Mas executar isso com uma múmia quase divina atrás de você é outra história. Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, sequestra Evelyn. Ele precisa dela para realizar o ritual que trará Anck-Su-Namun de volta. E aqui a tensão sobe de verdade, porque diferente das outras vítimas, Evelyn não é apenas mais um sacrifício. Existe uma conexão espiritual ali. Ele acredita que o espírito da antiga amante pode habitar o corpo dela. Rick O'Connell, Brendan Fraser, não pensa duas vezes, ele vai atrás dela. E é aqui que ele deixa de ser só o cara sarcástico que atira bem. Ele vira alguém disposto a enfrentar literalmente o impossível. Enquanto isso, Evelyn, Rachel Weisz, é levada para o altar onde Imhotep começa o ritual. A cena é tensa, cheia de símbolos antigos, tochas acesas e aquela sensação de que o tempo está acabando. Jonathan, do jeito atrapalhado dele, acaba sendo peça fundamental. Ele encontra o livro de Amon-Ra quase por acaso, o que combina totalmente com o personagem. E agora tudo depende de Evelyn conseguir ler o encantamento certo antes que a lâmina desça. Imhotep inicia o ritual. Ele evoca Anck-Su-Namun de volta, e por um momento parece que ele venceu. A antiga amante retorna, mas não exatamente como ele esperava. Quando Rick entra em cena e enfrenta os guardas morto-vivos, o caos explode de vez. Tem espada contra espada, tiros, múmias ressuscitando, estátuas desmoronando, é ação pura. E então vem um momento decisivo. Evelyn consegue pronunciar o encantamento do livro de Amon-Ra. De repente, tudo muda. Imhotep perde seus poderes. Ele deixa de ser uma entidade praticamente invencível e volta a ser mortal. Pela primeira vez desde que despertou, ele sente medo. Ele percebe que pode morrer de verdade. E isso é poderoso, porque durante o filme inteiro ele era quase uma força da natureza. Agora ele é vulnerável. Rick aproveita o momento. Ele enfrenta Imhotep corpo a corpo. Não é mais contra um deus, é contra um homem desesperado tentando não desaparecer de novo. E quando Rick o fere mortalmente, Imhotep olha para Anck-Su-Namun esperando ajuda, mas ela foge. Esse é um dos momentos mais marcantes do filme. O amor obsessivo que sustentou Imhotep por milênios não é correspondido da mesma forma. Ele a trouxe de volta, enfrentou a eternidade por ela e, no final, está sozinho. Ferido e enfraquecido, Imhotep começa a ser puxado para o submundo. Ele aceita o destino, não luta como antes. Ele quase se entrega, murmurando palavras antigas antes de desaparecer para sempre. Ramunaptra começa a desmoronar. Agora é corrida contra o tempo outra vez. O chão se abre, pilares caem, areia invade tudo. Rick, Evelyn e Jonathan correm para fora enquanto a cidade é engolida. É o fim literal da cidade dos mortos. Quando tudo termina, eles sobrevivem, exaustos, cobertos de areia, mas vivos. E aqui entra o fechamento emocional. Rick e Evelyn não são apenas guia e arqueóloga, elas passaram pelo impossível juntas. Existe carinho, parceria, respeito. Eles começaram como duas pessoas completamente diferentes e terminaram como equipe. Jonathan, claro, ainda consegue sair com um pouco de ouro escondido, mantendo o tom leve que o filme sempre equilibrou tão bem. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.